dia muito especial para nós, né? Nós vamos ter uma palestra muito interessante com a Heloísa Bamed e vamos ter algumas outras atrações, né? Aqui na nossa sede. A Heloísa vai falar sobre ser mulher no mundo contemporâneo, que não anda sendo muito saudável, não, né? A gente tem visto muito feminicídio, muito preconceito. Mulheres até hoje ganham menos do que os homens, mesmo fazendo a mesma função. Então é bom a gente aprender mais sobre como nós chegamos até aqui e o que nós estamos enfrentando. A Heloísa, ela é professora aposentada do ICB, né? Ela é farmacêutica e para mostrar que a vida após a aposentadoria, ela se formou psicóloga depois de aposentada. Chique, né? Ninguém precisa falar assim, não, eu tenho que ficar vendo televisão, fazer crochê. Não, tem muita coisa para ser feita depois que você aposenta. Ela é psicanalista, é escritora, poeta. Você era aluna aqui da oficina de literária. Nós temos a oficina, né, de escrita criativa, criação literária, já tem vários nomes, que foi criada pelo Ronald Clave, e ela é uma das alunas. É uma oficina que já dura uns 20 anos aqui na UAP. E já tivemos muitos escritores lançados, né? Por esses livros publicados. A oficina publica uma antologia todo ano e muitos dos alunos já lançaram livros de forma independente. É muito legal essa oficina, né? Ela também é professora aqui na UAP da oficina de treinamento de memória, que é muito útil para nós todos. E que é um dos cursos mais solicitados que a gente tem. Memória, treinamento de memória. E ela publica as poesias dela num site chamado Recanto das Letras. Então ela vai nos falar hoje sobre ser mulher no mundo contemporâneo. Por favor. Nossa futura presidente. Mas tem que falar que me lançaram, sabe? Assim, a gente sabe como é que é. A Graça me ligou e falou assim, você vai ser presidente aqui. Ela me lançou assim, ó. É possível, né? Mas pelo jeito aqui, Graça, vou fazer essa palestra aqui mais pro coral, né? Mas teve cenas assim famosas, que quando eu aposentei, que eu fui estudar psicologia, meus colegas todos tinham 18, 19 anos, e eu lá no meio deles, né? Então, primeira vez, assim, no primeiro período, a gente tinha uma dinâmica de grupo, né? E eu, então, fui participar da dinâmica de grupo, peguei uma cadeira, sentei, e eles todos sentaram no chão, né? Aí eu falei, gente, eu vou sentar aqui porque eu tenho problema de coluna, tá? Aí eu fiquei sentada lá na cadeira, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O terceiro dia que eu cheguei, tinha 2 almofadas no chão. Uma nessa posição e a outra aqui. A Heloísa, assim, agora vai sentar no chão junto com a Gil. Então tinha cenas, assim, gozadíssimas. Por exemplo, cada ano que entravam os novos calouros, né? A gente participava assim, eu fingia de conta que eu era professora, e os calouros entravam, e eu entrava na sala muito séria, assim, né? E eles todos calavam pouco, ficavam em silêncio, aí eu ia lá e sentava, e a professora entrava. Mas foi assim, foi ótimo, foi excelente, né? Eu participava assim, ativamente mesmo, né? Mas por que essa minha palestra de hoje, né? Ser mulher no mundo contemporâneo. Eu comecei a verificar aos poucos, assim, como os papéis que as mulheres estavam ocupando dentro da nossa sociedade, né? Então eu comecei a ver que tinha mulher como presidente de empresa, tinha mulher como âncora de televisão, a maioria, né, âncora de televisão. E recentemente nas Forças Armadas, uma mulher passou a ocupar um cargo superior, né, como comandante das Forças Armadas. Eu falei, poxa vida, a mulher está se projetando em todos os setores, né? Quem é essa mulher desse mundo contemporâneo, né?
o que nós somos, nós mulheres, o que nós somos atualmente, né? O que mudou? Eu escrevi um livro chamado Depois dos 50 que a vida esquenta, até trouxe alguns exemplares aqui, que fala justamente isso, da evolução da mulher e como que a mulher chegou até esse ponto que nós chegamos. E o que mudou? Tem uma interrogação muito grande, assim, nesse o que mudou. Será que mudou muita coisa? Né? O que tem de novo? O que tem de novo, né? Eu estou vendo as leis que estão aparecendo no jornal, né? Recentemente, agora, foi lançada uma lei que diz que agora a mulher ocupando cargos iguais a de homens nos diversos lugares, nas empresas, terá que ter o mesmo salário. Quer dizer, a gente está sendo contemplado aos poucos com bastante coisa a nosso respeito, né? Mas será que nós ainda continuamos educando nossos filhos homens para poder crescer com aquele machismo? Né? Outro dia uma colega minha me falou uma coisa assim muito importante, né? Que ela tem em casa, tem menino e tem menina, né? Então ela procurou assim, fazer uma criação por igual, os meninos ajudando em casa, as meninas também, fazendo assim uma educação nesse sentido. E um dia ela chega em casa e pega os meninos sentados na mesa, assim, tomando café, e a menina, né? E a menina levanta e fala assim, pode deixar que eu recolho e lavo. Então a gente fica pensando, né? Será que essa educação ainda existe, subsiste? Mas eu trouxe para vocês aqui uma coisa assim que eu achei que seria legal. A mulher através da história da arte. Porque seria um ponto assim, a história da arte mostrando o que era essa mulher e o que é essa mulher agora. Né? Então eu escrevi e gosto muito de ler as coisas que eu escrevo. E aqui não consegui colocar aqui as figuras, mas essas figuras aqui eu vou apresentando para vocês à medida que eu vou falando. Eu fiz esse painel também sobre o feminino através da história da arte. Tudo bem? Está todo mundo me ouvindo aí atrás, gente? Sim. Ótimo. Isso. Só que quando grava, costuma ficar baixo na gravação. Se você pudesse usar o microfone, acho que ia ficar melhor a gravação. Microfone. Então, tá bom assim? Quando se busca a representação da mulher ao longo da história da arte, percebe-se as implicações ideológicas enfrentadas por elas em cada época. A mulher aparece, segundo idealizações, segundo muito o imaginário, neutras ou contraditórias, né, essas idealizações, elaboradas segundo os valores de cada momento histórico. De qualquer forma, em todas as sociedades, há sempre alguma idealização da figura feminina. Geralmente elas aparecem como arquétipos, isto é, imagens formadas no inconsciente coletivo da humanidade. Essa imagem, elas transmitem alguma informação ao longo de diversos anos. Muitas vezes, tais arquétipos femininos são criados conforme a imaginação masculina. A representação da mulher na arte, ela surge como uma imagem da qual fazem parte atributos diversos, tais como beleza física, formas generosas e maternais. São muitas as imagens femininas captadas pela arte ao longo da história. Tais imagens sempre espelharam o papel da mulher em nossa sociedade, tal como ele se revelava a cada novo período histórico. Então, vou passar esses períodos históricos aí. A imagem da mulher na pré-história. A arte foi inventada há apenas 25 mil anos. Os primeiros objetos artísticos não foram criados para adornar o corpo ou decorar cavernas, mas como tentativas de controlar ou aplacar as forças da natureza.
Os símbolos de animais e de pessoas tinham significações sobrenaturais e poderes mágicos. Nós sabemos, né, que lá atrás, na pré-história, essa parte aqui dos poderes mágicos, significações sobrenaturais, superstições, tinha um valor imenso, né? Então nós temos a primeira mulher que chama a atenção da gente e o corpo aqui representado. Esse corpo aqui, chamado a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf é a primeira imagem conhecida da mulher na pré-história. É uma estatueta em pedra, com formas bem avantajadas, os seios, o ventre, né? E os braços se ocultam atrás dos seios, a cabeça toda enrolada com o cabelo entrecruzado, né? Ventres são enormes, imagens que simbolizam, naquela época, a mulher então representada em sua fertilidade. Era o que existia, a mulher fertilidade, né? Assim ela era conhecida. Essa escultura de Vênus Willendorf foi a primeira imagem da mulher encontrada na história da arte. Na verdade, estudos demonstram que essa estatueta, ela simboliza a mulher-mãe, símbolo da fertilidade, da vida e do alimento. Provavelmente a representação de uma deusa primária, essa representada assim, com essa figura, podendo ser associada à terra como fonte nutricional. Arqueólogos afirmam que essa escultura é datada do período paleolítico, quando os povos ainda não plantavam, mas colhiam e dependiam do que a natureza produzia. Atualmente, a estatueta é mais conhecida como Mulher de Willendorf. A figura está relacionada a um poder generativo, mitificado pelos humanos pré-históricos. Ela é erótica no sentido de portadora de uma energia vital, né? Seios volumosos, o ventre volumoso, diferente do corpo homem, que não se compreendia como parte da reprodução, mas como caçador. Ao homem cabia apenas venerar a mulher. Isso aí há muitos anos. Vários homens ainda veneram suas mulheres, né? Graças a Deus. Bom, aí sobe aqui um pouquinho. Alguns séculos depois, provavelmente dos séculos 11 e 12, surge uma nova imagem da mulher. Essa eu não tenho aqui, essa figura. Procurei, mas não consegui encontrar. Aparecem as Shila-Nagigs, várias figurativas de mulheres nuas mostrando o ventre. Encontram-se principalmente em igrejas, castelos e outras edificações, especialmente na Irlanda e na Grã-Bretanha. Às vezes junta figuras masculinas. Essa figura celta impõe aos homens o interior profundo, misterioso, escuro e ameaçador do ventre feminino. Essas mulheres eram tidas como figuras ameaçavam, né? As filas geralmente inspiravam medo ao lembrar de todo aquele que nasce de um ventre, ou seja, toda a humanidade, está afadado a um tempo finito. E esse tempo finito é o nascimento e o fim, a morte. Então elas eram assim, temia-se as figuras dessas mulheres, né? O que elas representavam principalmente para os homens, né? O que elas impunham aos homens. Não é à toa que essas figuras dessas mulheres, estranhamente admitida como decoração de igrejas e castelos da Espanha, Irlanda e Grã-Bretanha, tem por objetivo advertir os seres humanos da sua expulsão do paraíso, né? Onde seriam imortais em virtude do pecado original. Dispostas nas portas e janelas anglo-saxãs,
sua função mais prosaica seria de proteger as aberturas das janelas e das portas, espantando maus espíritos e espiões indesejáveis. Quer dizer, uma outra maneira de olhar a mulher. Fora as bruxas vão falar. Bom, a função desses objetos era de expressar um pensamento coletivo, né, geral, menos preocupada em definir esta ou aquela mulher, mas em definir signos representativos da feminilidade em geral, né? E a partir de seus corpos e dos fenômenos biológicos que os atravessam. Então vocês veem que a mulher sempre foi uma figura misteriosa, né? Freud, quando ele começou a trabalhar nas histéricas, ele dizia: quem entende as mulheres são os poetas. Ele não, né? Que era tão difícil que era entender a mulher. Então vamos ver a Idade Antiga. Na Idade Antiga, a mulher era retratada pela arte na forma de busto ou estátua quando ela tinha alguma importância histórica. Mas isso só acontecia quando ela estava de alguma maneira ligada à figura masculina. Eu não estou querendo assim, tem homem aqui, viu, gente? Não vamos falar muito. Nós somos a maioria. Bom, eu trouxe aqui então essa figura aqui, ó. Essa figura, o corpo grego. Né? Então, o corpo grego, ele é perfeito, delineado, simétrico e belo. Beleza e razões são essenciais para a mulher naquela época, né? A corporeidade é a capacidade de expressão essencial e a razão modula a beleza através da virtude. Duas coisas para a mulher: a beleza do corpo escultural e a virtude, né? Essa mulher aqui, essa figura é do Museu de Acrópole de Atenas, uma das mais conhecidas da série Figuras Femininas. Essa figura. O ligeiro sorriso típico da escultura grega arcaica é encantador. Quer dizer, quem era a mulher dessa época? Era aquela mulher perfeita, corpo delineado, perfeita, cheia de virtudes e sempre com sorriso. Muito bem. Então, os destaques ficam para as imagens da Virgem Maria e de Eva, que simbolizavam a maternidade e ao mesmo tempo o pecado. Então, aqui, né, essas figuras aqui, essa aqui é o nascimento de Vênus, veja como ele era, né, representado. Essas figuras aqui era de Nossa Senhora, né, da Virgem Maria, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa aqui daqui a pouco, mas eram figuras assim. Eva não representava algo negativo. Do ponto de vista da filosofia cristã, o pecado nada mais é do que a aquisição da consciência de que temos um corpo, que esse corpo é falível e aí sim suscetível a ações que podem prejudicar a pureza da alma. Eva não representa luxúria, mas todos os pecados no mesmo corpo. Mesmo assim, aqui ainda se fala de um corpo mulher simbólico. Quer dizer, nessa época, nessa data, o corpo da mulher ainda era um simbolismo, representava tudo que se podia dizer a respeito de uma mulher, né? Um ícone. Esse símbolo abraça todos os significados interrelacionando sexo e existência humana. Somente a partir do Renascimento, essa iconografia começará a adquirir outras conotações mais mundanas. Quer dizer, ali nessa época, né, nessa data, o símbolo da mulher aí era uma mulher perfeita. Corpo perfeito, cheia de virtudes, né? Sempre sorridente, né? Bom, na Idade Média, a representação da mulher aparecia tanto na pintura como na escultura, como imagens de vultos, nomeadamente de virgens, como sendo objetos de veneração.
Nesse período, o corpo feminino vai adquirindo conotações mais mundanas. Vai deixando de ser aquele corpo perfeito, aquele corpo, vamos dizer assim, aquele corpo, um mito, né? O corpo feminino vai adquirindo conotações mais mundanas e começam a se distanciar da ideia estritamente religiosa, transcendente, referindo-se assim a valores mais terrenos. Então já começava a aparecer a mulher, mas essa mulher desejante, né, gente? Ao lado de representação de mulheres diversas, né, que eram representadas aristocratas, serviçais, religiosas, esposas e mães, a figura feminina vai sendo destituída de seu significado primordial, fertilidade. Como portal entre a vida e a morte, também, né, aquelas figuras, aquelas tiras, e passa a associar-se aos poderes econômicos e sociais mundanos. Aí que a coisa pega, né? Porque aí nós passamos essa econômico, social e mundano, a mulher começa a se distinguir de outra maneira que não seja apenas virtudes e corpos perfeitos, né? E nós temos aqui, ó, nascimento de Vênus, né? Aqui representado. Então, a mulher começa a adquirir assim, algo diferente. Até o próprio corpo da mulher já não tem mais aquela coisa que tinha a beleza perfeita, né? Bom, na Idade Moderna, cada vez mais as pinturas e as esculturas procuram estar de acordo com as proporções humanas e com rigor científico. Na maioria das representações, persiste a intenção religiosa, ainda. Né? A história do pecado, do corpo perfeito, da virtude. Mas o corpo e a beleza física ganham importâncias históricas. Modelos da beleza feminina ideal sofrem transformações. A silhueta e o rosto femininos passam a expressar situações de riqueza, dando origem a novos padrões de aparência e gosto. Então, aquele ideal medieval da dama aristocrática graciosa, estreita de ancas e de seios pequenos, como esse caso aqui, ó, né? Dá lugar nos finais do século XV e durante o século XVI a um modelo de beleza feminino mais roliço. Né? Mais roliço, mais, assim, não tanto assim aquela perfeição, ancas largas, seios generosos, e essa imagem irá manter até os finais do século XVIII. Exemplo dessa representação é o retrato de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci e as Madonas de Rafael, né? Mona Lisa, né? Está lá na ponta lá. Aqui. Esses modelos aqui, né? Mona Lisa. Bom, a Mona Lisa e Leonardo da Vinci. Destituído de mistério, agora o corpo mulher, ora vestido, ora está nu, e passa a ter várias significações. Ao lado de retrato respeitoso, odaliscas e cortesãs passam a se oferecer como objeto de prazer, igualmente estético, como objeto de consumo próximo à pornografia. Retirado do corpo mulher, foi retirado do corpo da mulher toda a sua idealidade mítica e simbólica. Será que ela perdeu? Resta de um lado, segundo a visão de uma sociedade patriarcal, a mulher decorativa, a chamada mulher castiçal, ou seja, ela fica só representando, feita para exibição e manutenção de status social. E de outro, a mulher sexo, submissa à libido dos homens. Ambas têm em comum a perda da aura simbólica que antes envolvia esses corpos e que denotava uma certa consideração por suas qualidades humanas. Né? Isso aí foi perdido. Né? Então, aí vem na idade contemporânea.
Nesse período, enquanto que no campo da arte o pensamento ainda se encontrava fundamentado numa visão burguesa, humanista, idealizante e conservadora, nas artes gráficas já aparece uma postura progressista, irreverente e libertadora, onde a mulher encontra espaço para expressar suas ideias. No final do século XIX, a grosso modo, as atividades artísticas consideradas como parte da elite envolviam-se com os dilemas pós-fotográficos. O simbolismo e o impressionismo anunciavam o fim da pintura como janela para o mundo real, o nosso mundo. Ou propostas de representação da vida ao ar livre em meio à luz natural, ou relacionada à expressão doentia dos delírios masculinos. Meu Deus, isso está muito forte. A maternidade de Gustave Klimt. A maternidade de Gustave Klimt é uma pintura moderna do simbolismo, movimento artístico muito importante para a mulher, ocorrido no início do século XX. Né? Aqui já tem o simbolismo e o impressionismo de Gustave Klimt. Né? Estão aqui as figuras dele. Ó. Né? Particularmente, eu quero falar sobre essa figura aqui, embora não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vou falar sobre ela. Na virada para o século XX, a representação da personagem feminina nas artes gráficas aparece fortemente ligada aos primeiros movimentos de emancipação da mulher. Isso será no formato dos quadrinhos, das charges, das tirinhas, que presenciaremos uma mulher bem diferente da configuração produzida pelas artes voltadas para a elite, produzidas em mídias consideradas mais sofisticadas como a pintura a óleo. Nos impressos diários, as mulheres ora aparecem como mãe ou esposa, nas anedotas de diversão familiar, ora como heroína moderna e ousada. Assim a mulher deixa de ser vista como centro do binômio sagrado-pecado para tornar-se humana. Né? Segunda metade do século XX, a partir dos anos 30 e até os dias de hoje, ao lado de imagens de mulheres submissas ao homem, das eternas noivas ou namoradas dos primeiros super-heróis, algumas mulheres surgem como personagens que se impõem em muitas situações. A criação da Mulher Maravilha no início dos anos 40. Surge para fomentar em ambos os sexos o espírito de luta antinazista da guerra, através da metafórica representação do herói superpoderoso. É a mulher deificada. A partir dessa imagem, são geradas novas mulheres poderosas periodicamente. Primeiro como mulheres deusas, carregadas de forças místicas, intuitivas e obscuras. Nesse caso, destacam-se fadas, bruxas, sereias, esse encantamento aí da imaginação. Né? Depois, como mulheres lutadoras e heroínas, capazes de administrar diversos afazeres ao mesmo tempo e ainda agirem como administradoras de lares e da família. Fico assim pensando, será que a mulher alcançou agora, assim, a emancipação da mulher foi que ela agora pode trabalhar dentro de casa e fora de casa? Mais ou menos isso aí. Ela alcançou essa liberdade, né? Trabalhar dentro de casa e fora de casa. Trabalhar dobrado. Trabalhar dobrado, né? Será que esse foi o grande trunfo da mulher moderna? Então, a mulher pós-50 é independente. Não? Pós-50? Independente. Dependente. Independente. Vocês concordam com isso? Tem gente que não concorda. Tá vendo? Vamos discutir isso daqui a pouquinho. Não é mais vista apenas como dona de casa, ou responsável única e exclusivamente pela família. Hoje a mulher participa ativamente da construção da sociedade. Rompeu barreiras, quebrou paradigmas e está cada vez mais fortalecida no âmbito social e profissional. Perfeitamente. Não,
também não? Não? Muito bem. A mulher atual, além de pensar na organização do ambiente familiar, trabalha e ainda busca melhorar a sua formação. Isso aí vocês concordam, né? Nessa perspectiva, essas mulheres têm maior determinação que o homem para alcançar as metas. Agora toda... tem homem ali batendo na cabeça assim, tá conseguindo. Então, hoje a imagem da mulher é uma mescla da mulher identificada, super-heroína, com seu lado humano e sentimental, enfim, com sua vida feminina. Por isso, na maioria das demonstrações de artes espalhadas pelo mundo, a mulher agora assume um papel central e muitas vezes torna-se o centro das atenções. Deixa eu ler aqui o que eu coloquei aqui. Uma mulher moderna. O que é uma mulher moderna? Somos nós. A mulher moderna organiza consulta para os filhos, escola, farmácia, medicamento, plano de saúde, terapia, ela é pedagoga, nutricionista, financista, enfermeira, psicóloga, piloto, né? O que mais? Cozinheira, Motorista, cozinheira, faxineira, lavadeira, É tudo. Essa é a mulher do lar que todo mundo fala que é a mulher castiçal? Não. Ela pesa mais ainda quando é mãe solo. Não é verdade? É. Bom, então daqui a pouco eu quero fazer uma homenagem aqui que eu coloquei, mas agora eu quero mostrar para vocês como que nós evoluímos. Como que nós melhoramos na nossa qualidade de vida. Eu vou mostrar para vocês esse sonho aqui. Ah, é daí mesmo? Eu tô vendo ele mexendo no tablet, falei, quem tá botando música aqui agora? Os escritos milenares. Agora vocês vão ver o que era a mulher dessa época. Esse livro aqui, eu tenho esse livro nos meus arquivos, é um livro assim de 1000 anos atrás. Vamos ver aqui primeiro. Passa o primeiro aí para nós, obrigado. Ah, Zaratustra, filósofo persa do século VII. A mulher deve adorar o homem como um Deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, ela deve ajoelhar-se aos pés do marido. Vai tomando nota aí. E de braços cruzados perguntar: Senhor, que desejo? Oi, Tereza! Olha a Constituição Nacional Inglesa da Lei do século XVIII. Todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os súditos de Sua Majestade mediante os perfumes, olha aí, pinturas, dentes postiços, perucas e recheio dos quadris. Ao botox aí. Incorrem em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente anulado. Agora é o livro sagrado da Índia, você pensou? Mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que esse se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como um Deus. Continua sendo Deus. A China diz que vai esperando. Então, durante a infância, uma mulher deve depender de seu pai. Ao se casar, de seu marido. Se este morrer, de seus filhos. E se não os tiver, de seu soberano, que é seu presidente. Uma mulher nunca deve governar a si própria. Ela não tem capacidade para isso. Ô Luiz, eu posso só falar uma coisinha? Pode. Eu estava lendo uma matéria da Veja na semana passada sobre esses homens
Oi? Não. Essa nova. Não temos novos. Eu esqueci o nome. Mas é o pessoal que. Eles não são mais conservadores. E um cara lá fala isso: que a mulher não tem que trabalhar. O homem é o provedor. A mulher tem que ser submissa a ele. Então, hoje, né? Hoje a gente tem isso mesmo. A gente tem isso mesmo. Não precisa ir longe, sabe? Essa questão é interessante. Os Estados Unidos hoje está analisando uma mudança na legislação eleitoral, que os votos passam a ser da família e não do indivíduo. E quem vota é o homem, né? Vamos fazer agora. Tá lá. Agora. O Maestro falou que esse grupo chama Red Pill. Red Pill. Ô, gente, aqui ó. Então vamos ver agora o Tratado de Conduta Moral e Costumes da França. Esse é do século XIV. Quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim, desfigurada, não se deixe ver, envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousada. O que acontece? É isso que esse povo está lendo agora. Não é? Os homens de hoje. E bom, eu não sei se vocês já viram que agora na televisão apareceu. Presta atenção, gente. Agora na televisão apareceu adolescentes ensinando como bater numa mulher quando ela diz não. Quando ela diz não. Quando ela diz não, bater numa mulher. E sem contar essa moda do estupro coletivo, né? E o estupro coletivo cada vez mais frequente agora. Que eles também divulgam tudo pela internet, gente. Agora a questão do feminicídio, que a gente pode conversar sobre isso, dá uma outra palestra. É o feminicídio porque será que a mulher virou uma mulher objeto? Né? Posse, né? Na posse, né? Ela já apanha do marido, ela tem a medida de restrição e chama o marido de volta. Ela mesma. Ela mesma, né? Vamos ver outra aí para nós ver. Gente, vocês têm que decorar isso aqui. Mas eles são moral no final, né? As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem, não têm capacidade para efetuar negócio. Para que vocês ficam efetuando negócio? Aplicando na bolsa, botando lá as aplicações do banco. Não pode não. Bom, outra aí para nós. Quando uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la à escravidão. Esta servidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido, quer dizer, que quando o marido está devendo, alguém devendo o marido. E durante o período em que durar, é lícito a ele, ao marido, contrair novo matrimônio. Esse aí é a Constituição Nacional da Babilônia. Vamos ver só mais um e a gente fala o outro. Os homens são superiores às mulheres porque Alá otorgou-lhes a primazia sobre elas. Portanto, daí aos varões o dobro do que dai às mulheres. Os maridos que sofrerem desobediência de suas mulheres podem castigá-las e deixá-las sós em seus leitos e até bater nelas. Não se levou ao homem maior calamidade que a mulher. Quer dizer que a mulher é vista como uma calamidade, né? Então vocês veem assim, esses códigos do século passado, será que eles ainda estão sendo utilizados até hoje? De jeito nenhum. Alguns lugares sim. Alguns lugares sim, né? Eu vou passar aqui um vídeo que eu achei muito interessante sobre a nova, a nova maturidade. Nova maturidade. Meu amigo falou que hoje existem cinco idades: biológica, sociológica,
cronológica e vai por aí afora. Então esse é um vídeo muito interessante de uma nova sociedade que apareceu agora e que se estende a todos que estão acima dos 50, 60 anos. Vamos passar. Você já ouviu falar sobre os NOTEs? O NOTE é uma nova denominação que começa a ganhar força nos Estados Unidos. NOTE, New Older Living Trend. Não é modinha, é um movimento, é uma ruptura. É um novo jeito de enxergar pessoas 60 mais, 70 mais, que seguem ativas, curiosas, produtivas, conectadas e, sobretudo, donas da própria fala. Pessoas que não cabem mais no rótulo ultrapassado de idoso e que se recusam a aceitar a invisibilidade. O NOTE, o novo idoso, o novo velho, encara a verdade incômoda que incomoda alguns. Envelhecer não é sinônimo de parar. Para quem tem o privilégio, faz a escolha consciente, esse é um tempo de potência, de força, de clareza, de liberdade. É um tempo de se encontrar, de se permitir ser a gente mesmo. E como isso incomoda, gente? Incomoda muita gente ainda. Muita gente que associa a idade a descarte. Forte essa palavra, né? O NOTE incomoda quem prefere negar o tempo em vez de aprender a atravessá-lo com dignidade e conscienciação. No mercado de trabalho, o NOTE ilumina um dos preconceitos mais silenciosos e cruéis, que é o etarismo. Profissionais experientes seguem sendo descartados não por falta de competência, mas por excesso de idade. É como se a maturidade, essa visão estratégica, essa inteligência emocional fossem defeitos. Para quem já passou dos 60, o recado é claro: você não chegou ao fim da linha, você chegou a um novo lugar. E agora, um novo lugar de força, da sua força. Para quem ainda não chegou lá, fica a dica: o futuro que você despreza hoje é o mesmo que te espera amanhã. Presta atenção. A forma como tratamos a longevidade agora define um mundo em que todos nós vamos envelhecer. O NOTE não é sobre idade, é sobre mentalidade, e essa definitivamente não tem prazo de validade. Então, gente, esse texto, quem me inspirou foi a Esther Morgan. Eu queria te agradecer e muito obrigada. E NOTEs queridos, assim como eu, que a gente tome força do nosso lugar. Muito bem. Eu agora quero fazer uma homenagem. A minha homenagem A minha homenagem, nesse mês de maio, que é o mês das mães, vai para as mães atípicas. Mães de filhos com síndrome de Down, TDAH, paralisia cerebral, transtorno de neurodesenvolvimento. O diagnóstico de um filho nessas circunstâncias muda casamento, muda renda familiar, muda o futuro dos irmãos e, para a mãe, a sua solidão emocional e o seu cuidar sem descanso. Então eu faço essa homenagem a essas mães atípicas. Claro, você tem 15 minutos para a gente discutir isso tudo. Quem quer manifestar? Janete, Janete. colega da Heloísa. É. Eu gostaria de manifestar uma coisa que eu acho muito importante para a atualidade. Você falou aí dos feminicídios, de como a mulher é vista hoje. O que eu, assim, é uma opinião, mas depois de viver muito e ver muita coisa, né? Eu acho que o que hoje acontece é que os homens têm medo da mulher. Medo daquilo que ela pode fazer, daquilo que ela pode conseguir, porque ela é perseverante, né? Você sofre e você continua, né? Então, eu gostaria de manifestar isso em primeiro lugar, né? Dentro da sua palestra. Eu acho que o que hoje gera essa situação de conflito homem e mulher é o medo do homem pela mulher, daquilo que ela é capaz de fazer. Isso é o que eu queria Bom, manifestar. vocês querem o microfone ou tá bom? Não, tá bom, né? Eu quero agradecer o seu trabalho, a exposição, o tema aqui, é interessante. Você perpassou pela história da arte para falar sobre um tema tão delicado e tão urgente. Né?
Então, assim, infelizmente, a gente conseguiu alguns processos evolutivos, mas tem alguns modos de viver que o grande capital mundial organiza para manter esse modo antigo de subjugar a mulher, subjugar os pretos, subjugar os que eles chamam de incompetentes, gays, neurodivergentes. Então, assim, tem um grande, assim como Hitler matou todas essas pessoas na Alemanha, ressurge com muito dinheiro envolvido para atingir novamente essas pessoas, inclusive as mulheres. Obrigada. Alguém mais, gente? Eu posso contar um... Eu li uma matéria, já tem mais de 20 anos, sobre uma conferência de mulheres que estava tendo na China. E tinha americanas, tinha russas. As russas foram para o mercado de trabalho muito cedo, né? Com a Revolução, esqueci o nome da Revolução, socialista. Isso. Foram para o mercado de trabalho muito cedo. As americanas eram as donas de casa, as mães perfeitas. E aí as americanas foram lá porque elas queriam adotar um modelo, né, parecido com aquele que existia na Rússia. E as russas eram doidas para ser só dona de casa. Porque tinha que largar os filhos em creche, entendeu? Então, assim, a coisa é complicada, mais complicada do que a gente pensa, né? É verdade. Então, algum homem gostaria de falar alguma coisa? Eu entendi o pessoal aqui. Você está protegido aí, viu? Primeiro, eu apoio todas as ideias femininas. Não é à toa que eu casei, certo? Mas é o seguinte, eu vejo que o mundo, ele foi criado, começou pelo bíblico, que é o conceito daquelas primeiras mulheres, certo? E depois, dentro de uma sociedade que foi exigindo cada vez mais e do homem, os dois tiveram que repreender, estamos aprendendo. Então, esse período que nós passamos, que nossa maioria já tem uma idade aqui, a gente não vai adaptar nunca a isso que está acontecendo agora. Nem você, com toda a sua sabedoria, porque você, o seu gene que você nasceu, a gente é preso no passado. Isso vai ser para frente. E as coisas vão mudar tanto que as relações elas vão ter que ser combinadas. Elas não vão acontecer tanto pelo lado da igreja ou do lado da sociedade, porque a mulher cresce e reprime o homem. Então, quando um cresce mais do que o outro, a sombra atrapalha o crescimento do outro. Então, eu espero que o crescimento seja igual, que haja esse entendimento. Porque eu quero o crescimento da mulher, mas para que ela seja dividida. Lá onde tem divisão de tarefas e tem o mesmo propósito, esse lar cresce. Quando tem separação, eu acho que é o contrário. O que você pode responder disso, complementar? Olha, o que eu penso é o seguinte, sabe? Você está falando de relacionamento. Sim. Relacionamento é constituído de três pessoas, vamos dizer assim. Sim. A mulher na sua subjetividade, o homem na sua subjetividade e o relacionamento. São três, né? Então, a sabedoria é cada um tentar compreender o modo de vida do outro. Essa é toda a sabedoria. Porque a imposição dentro do casamento traz o desajuste, muitos casamentos, eles acabam, muitos relacionamentos acabam, porque não se tem uma palavra muito cedo, ceder. Ceder é tudo no casamento. Agora, eu até acho assim, eu tenho uma opinião que o casamento deve durar 5 anos. Quando terminar os 5 anos, vamos olhar no cartório para verificar se eles querem mais 5 anos. Continuar mais 5 anos. Esse negócio de casamento. Esse negócio de casamento para sempre não dá. Aí tem uma coisa assim, eu sempre lá, quando, por exemplo, meus pacientes, quando começa, porque invariavelmente dentro vai aparecer relacionamento. Então eu pergunto,
Você tem quantos anos de casado? Tenho 30. Essa pessoa com quem você casou é a mesma de quando você casou? Não. E aí eu pergunto, e você é a mesma pessoa de quando se casou? Não. Então você está num casamento novo, casamento zero. Então é esse casamento, esse novo casamento, essa compreensão do que mudou, que vai fazer com que o casamento dure mais tempo. Perguntaram a uma mulher casada há 50 anos, o que fez vocês dois permanecerem juntos durante 50 anos? Ela respondeu, porque quando estraga, a gente consegue. Sim, eu também ouvi um que eu achei interessante, é o seguinte, que falava que quando eu casei com a minha esposa, que tinha certa idade, ela era uma. Eu tratei de uma forma diferente. Quando ela amadureceu, eu falo as várias etapas, e eu vi que ela era uma outra pessoa, e eu tive que tratá-la como ela é. Então, igual você falou, é readaptar. Mas sabe por que eu coloquei esse negócio? Porque quando eu coloco crescimento e emancipação da mulher, logicamente sempre vai trombar com essa parte do machismo. Tipo assim, fica lutando não pelo crescimento da mulher sozinha, mas pela a separação de dois seres. E se no final a gente tem que ser um só, para formar uma família, senão a sociedade acaba. Eu posso falar da minha experiência pessoal. À vontade. Eu casei achando que eu ia mudar meu marido. Sim. Ele casou achando que ia me mudar. Aí o resultado, o casamento acabou. Mudar de casa. Durou 5 anos ou não? Durou 6 anos. Eu queria falar uma coisa que é a seguinte: nós somos a geração de mulheres que mudou o mundo. Isso Completamente, sim. Porque, mesmo dentro da perspectiva, se você olhar lá no passado, na época do Celso, a mulher já foi a Amazônia, era a rainha, a mulher já foi a dona do mundo. Depois, com a evolução da sociedade, etc., ela ficou submissa a isso tudo que você mostrou aí dessas coisas, né? Mas a nossa geração mudou o mundo. Mudou. A nossa geração, não é? Sim. A mulher se libertou. E aí eu entendo um pouco o que a Janete falou. Porque o homem não estava preparado. A sociedade, o inconsciente da sociedade é machista ainda. Há mulheres que são mais machistas do que homens, né? Então aquelas que libertaram, gente, nós temos uma revolução sexual. A pílula estava aí para nos ajudar, não foi verdade? Nós fizemos a revolução do trabalho, nós saímos de casa, né? Pode até ser o terceiro turno, você lavar panela, né? Mas você foi, você que fez, etc. E tal. Então, eu acho que nós estamos numa época agora que o homem também se adaptou. Tem muito homem que é legal, que participa, que lava as panelas, que ajuda nos filhos, que troca fralda, não sei o quê. Você já tem muitos homens que fazem isso. E tem mulheres que não aceitam que o homem faça isso, porque ela no inconsciente dela não é machista. Não é verdade? Então eu acho que a gente evoluiu muito, né? Nós revolucionamos, nós somos aqui, todas nós somos essa geração revolucionária, né? E a coisa vai. E tem um ida e vinda, porque agora você vê esses rapazes matando as meninas, namoradas, não sei o que, etc e tal. Mas isso sempre existiu, né? Não era tão assim. Não tão Eu visível. sei que estuda as Tão coisas. visível. Você está falando uma coisa que é muito importante, porque nós, mulheres dessa época, né, eu tenho, no meu livro tem uma crônica chamada Nós Mulheres dos anos 60, a gente foi criada dentro do machismo. Certo. E nós evolucionamos. E Não, a gente acaba reproduzindo. Deixa eu falar, gente. Então, assim, a gente foi criada dentro do machismo. Eu sou uma filha caçula e acima de mim nós éramos 9, então tem 8. 5 homens. Eu fui obrigada a torcer para o Atlético, porque eles eram todos eles eram atleticanos. Isso é para eu poder ilustrar para você o seguinte, que a gente cresceu no machismo. E nós casamos e continuamos no machismo. Depende, eu não, porque não é machismo. Mas aí é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque
para não criar, não termos criado nossos filhos machistas também. Às vezes, porque a Né? própria sociedade E as meninas pacificam. Né? Você vê, tem a festa na sua casa, todo mundo almoça, tem aquele coisa. Quem que levanta para ir lavar as panelas? Não, e isso é muito entranhado na mentalidade da gente. Eu vou dar um exemplo também, do que aconteceu comigo. Eu trabalhei na área de informática, que tinha pouquíssimas mulheres, né? Eu fiz engenharia, tinha pouquíssimas mulheres. Eu era chefe de uma penca de homens na maioria. E eu fui participar de um congresso lá em Porto Alegre, que tinha uma mesa, que tinha uma menina de 12 anos que só usava software livre, e ela foi falar sobre isso. Aí perguntaram para ela assim, quem que te apresentou o software livre? Seu pai ou sua mãe? Eu virei para o meu colega do lado. Claro que foi o pai. A mãe nunca pensei. Pô, tinha sido a mãe. Olha o machismo como é entranhado na gente. Eu sou feminista e eu penso, olha bem a minha resposta, gente. A coisa é muito mais profunda do que a gente pensa, né? E tem uma coisa, né, gente? Eu fico pensando no feminicídio. Como que essas meninas, né, as nossas filhas, nossas netas, que se dizem empoderadas, como que o feminicídio atingiu o máximo agora, essa porcentagem mesmo? O que está acontecendo com as mulheres? É com a sociedade. Mas é com a sociedade, mas nós somos a sociedade. Particularmente, a mulher é mulher objeto agora. Mas olha só, eu não compreendo esse fenômeno, eu ainda vou ter que estudar esse fenômeno. Isso merece uma discussão. Nós as nossas circunstâncias. Então, você rompe barreiras, mas a circunstância também está fazendo de você. Sim, a então é uma simbiose. Cultural. Mas assim, essa sociedade patriarcal, ela está sendo substituída muito pela sociedade maternacal, porque tem inúmeras mulheres hoje sustentando família, né? Então, e o homem, outra coisa, não podemos discutir isso, não. Isso é... Ó, gente, nós temos que dar continuidade aqui. Então, isso aqui é pano para manga que não acaba. Então, a gente vai ter que suspender, mas a gente pode programar uma mesa redonda para a gente falar. Eu quero agradecer a Heloísa, é ótimo, parabéns. E agora, né, vocês sabem, a OAP está fazendo 30 anos. Nesses 30 anos, o coral OAP foi levado para frente por duas mulheres maravilhosas que nós não podemos deixar de homenagear assim, e demarcar o papel delas na existência desse coral. Tá? O coral é uma das atividades mais importantes da OAB, tanto é que olha a quantidade, né, de pessoas que estão fazendo parte do coral. E desde que ele foi criado em 2000, eu já ia falar 2010, mas 2000, pela professora Sandra Loureiro, né, iniciativa dela, já falecida, que essas duas, né, tomaram a frente do coral. A professora Marilene, cantora lírica, professora da escola de música, né, como regente, e a Maria Amália, como pianista, também professora, todas duas já aposentadas, né, professora da escola de música, levaram o coral durante 23 anos, de forma voluntária, né, com o maior carinho e dedicação. Então nós preparamos para elas, que é um álbum com fotografias, né, delas e o coral, tá? E queremos fazer entrega, né? Você gostaria de fazer entrega para a professora Marilene? Ela?
É. Marinês. Marinês. Marinês era cantora. Pois é. Nem Marinês. A Renata também. Eu sei. Eu sou fundadora. Aqui, ó, fundadora. Entrega para o nosso novo maestro, o jovem, né? Olha aqui, perto de nós. Foi indicado pelo núcleo de música coral da Escola de Música para assumir a regência aqui, para a gente retomar as atividades do coral. Então eu queria que você entregasse para a professora Maria Mari o álbum nas costas. Saudade folheando esse álbum. E agora nós vamos, completando essa homenagem, nós vamos ter uma pequena apresentação do coral, do novo coral.
Luiz Fonseca. Para quem não sabe, é um grande regente de Belo Horizonte, foi regente do Ars Nova, uma figura importantíssima na música de concerto, em especial a música coral em Belo Horizonte, que se chama Olhos Tristes. Agora vamos ouvir Felicidade, de Marcelo Genici. Por último, a gente vai ouvir um coco de roda, a música tradicional do Nordeste, que se chama Dona Marquinha. É muito comum em Belo Horizonte, muito conhecida dentro do forró universitário, que eles acabam dançando o coco de roda como se fosse forró. Mas é uma música tradicional do Nordeste. Muito bem, espero que vocês gostem. Antes da gente continuar, desculpa. Queria apresentar algumas pessoas especiais. Primeiro, agradecer a todos os coristas que trabalham comigo semanalmente para conseguir construir isso. Eles sabem que eu sou muito chato, muito exigente, mas eles correspondem às minhas expectativas. Então, cada vez que eles respondem, eu cobro mais. Queria agradecer ao Wesley, que é nosso pianista, que está aqui colaborando com a gente.
E agradecer também a Roseli, que vai tocar pandeiro pra gente nessa música. Eu gostaria de Por favor, você quer ajuda para Leonardo? seguinte. Querida presidente da OAP, a Alexina Marilene Gangana, que era regente do nosso coral, colegas e amigas, amados participantes do coral e a todos presentes. Meu coração se enche de gratidão nesta tarde. Trabalhar em grupo, através da música, foi o que sempre mais amei fazer. E ver essa dedicação ser reconhecida é uma grande emoção. Quero agradecer imensamente a nossa presidente Alexina e a toda a organização do AP pelo apoio e carinho. O nosso coral do AP se tornou muito mais do que um grupo de músicos. Se tornou uma grande família. Eu agradeço por estarem comigo e por fazerem parte da minha história. Ao novo coral, desejo sucesso e muita união, uma longa vida.
pisadas, 3 pisadas, limão. Foi o pisa, miudinho, 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 miudinho. Uma pisada, 2 pisadas, 3 uma pisada, limão. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Abaixa não, cuidado. Ela está filmando, viu, gente? É, vou guardar todos os momentos.